dar o retorno de que está gravando. Ok? Bom, já está gravando, vamos para a nossa aula de concreto. Tá? Então, pessoal, nós vamos hoje trabalhar a última unidade, a última sessão da unidade 1. A gente está trabalhando com força cortante em vigas. Nós vamos agora para o detalhamento da armadura transversal. Tá? Então, lembrando que, rapidamente, pegando essa viguinha aqui, de cobaia, então nós temos carga distribuída aplicada sobre a viga, gera um momento fletor, eu dimensiono quem? Minhas barras longitudinais. Aí eu vou analisar para ver se ela vai ser simplesmente armada, ou se ela vai ser armadura dupla, né? Tendo armadura inferior e superior. Ok. Feito esta análise, eu vou fazer a análise do quê? Do outro esforço, que é o cortante, né? Então eu vou analisar o cortante para fazer o quê? Dimensionamento dos meus estribos. Então são as barras perpendiculares às nossas barras longitudinais. Que nós já vimos na primeira e na segunda sessão. E agora a gente vai trabalhar com alguns conceitos para complementar. Por exemplo, cargas próximas aos apoios. Então, os estribos muito próximos aos apoios apresentam uma tensão menor que os estribos além do limite desse trecho. Bom, é só a gente pensar no gráfico de momento cortante. Então, o gráfico de momento cortante, vamos lá, deixa eu carregar aqui um poderoso software gráfico. Eu brinco sempre, mas como o Word, mas o Word ele ajuda bastante, por quê? É rápido, simples, intuitivo, fácil de entender o que está sendo feito. Então, por isso que eu gosto do Word. De usar o Word ao invés de usar outro software. E o mais legal de tudo do Word, ele não trava, ele não pesa. Se eu for usar o AutoCAD, por exemplo, eu teria gráficos e qualidade melhor? Teria, mas ele iria ficar travando. Então, para evitar esse tipo de incomodação, nós usamos o nosso velho Word. Aqui eu tenho a minha carga. Vamos simular aqui uma carga distribuída. Pronto, já dá para ter uma ideia que é carga distribuída, né? Então, eu posso traçar aqui uma linha de chamada, uma segunda linha de chamada, e eu sei que o meu cortante, ele terá um formato como triangular, e ele vai fazer o quê? Isso aqui. Ok? Então, eu vou ter um do outro lado, evidentemente. E ele vai... Isso aqui. Então, meu cortante está aqui. Está aqui meu gráfico cortante. Ah, professor, poderia ser esse? Depois inverte aqui? Poderia. Mas isso aqui me representa o quê? Que é o que me interessa. O resto é conversa para boi dormir. O cortante, ele está com uma carga distribuída. Tá? Então, embora a gente não esteja trabalhando graficamente aqui algo bem simplório,
esta carga distribuída, que vai se distribuir até a outra extremidade, né? Essa carga distribuída. Imagine o seguinte. Eu sei que vocês sentem saudades e falta da nossa isostática. Alguns até nem têm dormido direito por falta dela. Mas aqui nós temos o quê? Uma distância até a nossa força. Tá? Então, ela é força distribuída. Ok. Vocês já aprenderam o conceito. Por exemplo, vamos fazer conta simples. A minha força distribuída é 5 kN por metro. Ah, beleza. Então, nesse primeiro ponto que eu marquei ali, eu tenho quanto? 1 metro. Então, eu tenho 5 kN. Avancei mais 2 metros. Para 2 metros. Esta força passou a ser quanto? Ela passou a ser 10. Avanço por terceiro metro. A minha força distribuída passou a ser 3 vezes 5, 15. Ou seja, ela vai progredindo. Aí, em amarelo, o nosso diagrama de esforço cortante. O que está sendo dito na apostila? Que eu tenho redução de esforço cortante nos apoios. Verdade ou mentira? Pelo próprio desenho do gráfico e pela própria composição do carregamento, é absolutamente verdade. Repare o triângulo. Ele vai de 0 até o máximo no centro da viga, aonde ela também será o ponto de máximo momento fletor. Mais ou menos como se fosse um ponto onde a minha estrutura irá efetuar o cisalhamento. Ou seja, dito isto, voltando para a apostila, nós temos o quê? Olha lá, cargas próximas ao apoio. Os estribos muito próximos aos apoios apresentam uma tensão menor que os estribos além deste limite. Aí a NBR 6118 faz algumas considerações, que é permitir a redução desse esforço cortante. Então, na verdade, esta consideração que é feita, ela pega como princípio o próprio diagrama de esforço cortante, o qual nós utilizamos para dimensionar. Em concreto 1, eu comentei com vocês, uma das formas de dimensionamento, que era até bastante comum antes do evento da computação gráfica, evidentemente. Então, a gente não tinha software para auxiliar. Era régua de cálculo, era calculadora, enfim, era bruto o sistema. Eu, quando me formei, os softwares eles eram sinistros, né? Eram muito simples, eram bem assim, sem grande frescura, era coisa muito simples mesmo. Eram bem... o EBERIC, o TQS, que sempre andaram de forma paralela, eles tinham um módulo para gerar os cálculos, aí você tinha que exportar aquele módulo para o módulo de formas, para daí você abrir o módulo de formas, e aí retirar aquele módulo de formas, levar para o AutoCAD e fazer a edição. Então, ele oferecia um softwarezinho para fazer essa edição, mas pensa em software tenebroso. Muito sofrimento para pouco resultado. Então, valia a pena você levar para o CAD. Mas já era um avanço, perto de quem calculava na mão. Então, indo lá atrás, voltando na história, isso eu estou falando no início na virada do milênio, de 2000 para cá. E antes, na década de 90, por exemplo,
era no MOOC. Tinha alguns softwarezinhos em DOS que faziam o quê? Eles calculavam, faziam aquelas contas, por exemplo, lembra do cálculo lá das barras? No meio da história, para verificar os limites, eu tenho um Bhaskara embutido. Então, você entrava com os dados iniciais da viga e tal, e ele te fazia aquele cálculo. Então, não é pouca coisa? Não, porque ali a gente viu, em concreto, um exercício, o cálculo de uma viga. Então, ele te dava a opção de automatizar o cálculo, mas era viga a viga. Esquece pensar na estrutura em conjunto. Esquece pensar em carregamentos e tal. Enfim, era um trabalho bruto. Então, muita gente optava por, já que teria que fazer os diagramas, determinar os fletores, etc., usar o próprio traçado do gráfico para dimensionamento das barras. Então, era comum. Por quê? Porque aí, quando se trabalha a nível manual, e isto é fato comprovado, tá? O pessoal não sai calculando tudo e analisando detalhadamente. Por quê? Porque é muito trabalho. Imagine você, viga, vocês fizeram os cálculos de uma viga só das bases longitudinais, sem os estribos em concreto 1. E aqueles exercícios, pô, professor, deu trabalho pra caramba. Imagine pegar um prédio. Eu tenho 50 vigas. Tudo bem que um prédio, a gente tem que, quando a gente fala em 30 pavimentos, é muito psicológico esse negócio. Calcular 30 ou calcular 10, se forem todos iguais os pavimentos, você não vai calcular 30 vezes a mesma coisa que vai dar o mesmo resultado. Né? Tem que ter bom senso. Você vai calcular uma única vez, e aí a gente trabalha com o conceito de pavimento tipo. O que é o pavimento tipo? É tipo aquele igual a todos os outros. Ou seja, mentalize um prédio. Eu tenho os 2 primeiros andares, que é a base. Tenho lá, vamos supor, um prédio residencial, tá? Eu tenho no primeiro e no primeiro andar, eu tenho portaria e garagem, no segundo também, portaria e garagem, e basicamente a estrutura do primeiro é igual à do segundo, então eu não vou precisar calcular na mão, falando na mão, tá? Hoje não, porque o software você tem você pode fazer a repetição do pavimento, não faz sentido você não calcular. Então, aí você calculava a base do térreo, que era igual à base do primeiro. Beleza. Aí você para o pavimento tipo. E eu tinha, sei lá, 20 andares. O primeiro andar do tipo, que seria o terceiro, né? Base térreo, base primeiro andar. No terceiro andar, que seria o primeiro de apartamentos, até o 20º, que seria o 23º, era tudo igual. Né? Aí, a partir do último lá, mudava o quê? Eu tinha o quê? Caixa d'água. Eu tinha caixa d'água, tinha um reservatório. Né? Então, e aí a planta de cobertura também. Então, daí muda. Então, basicamente, veja, são 24 pavimentos, 25 contando com o baldrame. Então, eu calcularia o baldrame, calcularia a primeira laje, a segunda, né, a primeira laje, o primeiro tipo, e calcularia o reservatório. 4. Hoje no software, você faz exatamente assim. Você entra com esses mesmos pavimentos, só que daí você pega o tipo e dá quantas repetições ele vai ter. Ah, eu tenho 20 andares nesse exemplo que a gente está trabalhando, multiplica por 20. Pá, joga os 20 pavimentos ali e e ele vai fazer os cálculos. Mas imagine que você não tem essa possibilidade, você tem que fazer no esforço braçal. O grande barato é: não existe almoço grátis. O efeito de carga de vento para o pavimento tipo muda. Então,
Mas, nesta consideração, muda as vigas? Não. O que muda são os pilares. Então, você não tinha como fazer uma sequência de pilares. Você acabava tendo que calcular todos os pilares. Evidentemente que é aquela história. Eu calculei do primeiro aqui e tal, considerei aqui, considerei ali, jogo até do primeiro tipo, joga até o terceiro tipo, a mesma seção. Opa, dá para dar uma reduzidinha. Ah, joga do quarto ao sexto, sétimo, a mesma seção. E assim por diante. Se vocês pegarem projetos, eles seguem, mesmo sendo automatizado no computador, eles seguem ainda essa mesma tendência lógica. Por quê? Absorver preguiça? Não. Porque reduzir 5 centímetros numa forma não é tão legal quanto você reaproveitar a mesma forma. Então sai mais barato você reaproveitar a mesma forma. Imagine que você está trabalhando com uma caixaria chique, com gravata dupla, né? Uma forma de qualidade, resinada, que permite desforma e reaproveitamento com desmoldante de até 5 vezes. Pô, coisa chique, legal. Aí você vai pegar aquilo e vai desmantelar? Não vai. Tá? Então você pega um projeto de 4 pavimentos. Você vai ver que o pilar ele é igual do primeiro ao último. Por quê? A variação de seção é tão pequena que não compensa o custo da forma. Dentro disto, o que eu estou tentando explicar para vocês? Para a gente fazer um paralelo com essa redução de estribo. Esta redução de estribo existe na norma, tem a previsão? Tem. Mas essa é uma norma do que? De concreto. Então, essa norma é uma norma que ela vale para fazer uma casinha, minha casa, minha dívida de 20 metros quadrados. O senhor ainda não tem, vai ter, pode ter certeza como fazer casa de 20 metros quadrados, porque aumentou o metro quadrado, não aumentou a quantidade de dinheiro liberado, eles vão fazer o quê? Reduzir o tamanho da construção. Vão empobrecer ela ao máximo, até chegar no ponto que não tem como empobrecer mais, aí eles vão fazer isso. Aí você vai ter lá uma cozinha, o cara mora numa cozinha, a cozinha dele tem 2x2, a sala tem 2x2. E assim vai. O quarto é um pouco maior, 2,5x2. Mas é por aí. Não é diferente disso. Tá? Então, para calcular essa estrutura que é ridiculamente simples, a norma se aplica. Para calcular no edifício residencial ou comercial, a norma se aplica. Mas agora eu quero calcular outras coisas, como vigas de pontes, aquelas vigas pré-moldadas. A norma se aplica. Então, aonde que eu quero chegar? Moral da história. Você não vai fazer redução de apoio em pequenas estruturas. Por quê? Você corre um sério risco de complicar a tua vida. Né? E estrutura pequena, eu me refiro a estrutura vigas de pequeno porte. Tá? O que é pequeno porte? Nessa análise, uma viga até 10 metros é uma viga de pequeno porte. Pensando nas pontes, naquelas estruturas pré-moldadas, que você vai ter aí 20 metros de viga, com seções absurdamente altas. Então, aí sim vale a pena você pensar em redução. Mas eu vou fazer, por exemplo, estou fazendo lá um sobrado. Fazendo meu sobrado lá, vou calcular tudo aqui, aquilo que interessa tal. Vou usar a redução porque eu quero economizar ferro. Esquece. Fica impraticável. Então você não vai ter essa consideração de redução para um sobrado, por exemplo. Mas eu estou calculando e cada estribo da minha viga de ponte ali, da minha estrutura, equivale a um ferro, equivale a meia barra de 8 milímetros, por exemplo. Meia barra de 8 milímetros. Eu faço essa redução, vou conseguir economizar, eu tenho lá 20 vigas, eu consigo economizar
4 barras por viga, vezes 20, 80 barras. Aí justifica. Então, primeiro é tentar pegar o conceito, entender o conceito e ver aonde ele se aplica. Não adianta a gente querer imaginar que eu aplico em qualquer lugar que não funciona. Aí ele traz algumas regras, né? Então, ela permite a redução da força cortante para o dimensionamento da armadura transversal da seguinte forma. Caso de apoio direto, sem a carga e a reação do apoio fiquem aplicados na face oposta do elemento estrutural comprimindo, no trecho em que o apoio da seção está situada a distância dividido por 2 da face do apoio e a força cortante da carga concentrada aplicada à distância de A maior ou igual a 2 vezes a distância. Na verdade, ele traz aqui, ó, os exemplos de redução. Tá? Então, repara, ele está considerando o quê? Essa distância aqui. Que, na verdade, para nós, isso aqui a gente sabe bem que é o nosso H. Então, ele está considerando estas considerações aqui, ó. Olha que o trecho é grande ou pequeno? Pequeno. Pensa numa viga de 40, a gente está falando em 0,8. Agora, pensa numa viga de ponte, como eu citei, que nós temos lá 140, 120 centímetros. 120 centímetros de altura. Então, eu pego 120 vezes 2 dá 2,40. Então, já dá um trecho um pouco mais considerável. Tá? Vamos dar uma olhada nessas vigas de ponte. Viga pré-moldada. Ponte. Então, vamos lá nas imagens. E olha só. Nós estamos falando do quê? Particularmente destas vigas aqui, ó. Tá? Aqui vale a pena? Aí vale a pena. Olha o tamanho do operário, perto da viga. Aí a gente está falando de negócio. Aí, ó, olha aqui. Aqui dá negócio, não dá negócio? Aqui dá negócio. Olha o tamanho do cidadão e olha o tamanho da viga. Ó, olha só, olha o tamanho da criança. Aqui passa a dar negócio. Aqui falar em redução não é uma coisa assim fora da realidade. Então, dentro desse tipo de estrutura, olha só. Dentro desse tipo de estrutura, essa aqui é uma estrutura interessante, em arco. Aí você tem como fazer reduções de seção. Sim. Vale a pena? Sim. Mas, ó, olha aqui, ó. Por não ser obrigatório, muitos calculistas não utilizam a redução de cortante nos apoios. A determinação do valor de cortante reduzida é essa aqui. Então, por não ser obrigatório, não utilizam. Então, assim, voltando, a norma aplica-se a todos. Ela não está pensando em um caso X qualquer em particular. Ela aplica-se a todos os casos. Sem exceção. Beleza. Então, se ela faz esta consideração, se ela se aplica a todos os casos, e ela deixa obrigatório ou não, então, só quando você tiver vigas que realmente vale a pena, é que você vai utilizar. Essa é a ideia. Porque senão não vale a pena. Então, sendo a carga P distribuída, a redução... Professor, só uma pergunta. Essas vigas que valem a pena são vigas que a gente vai conseguir fazer alguma redução? As vigas que valem a pena
fazer a redução são aquelas vigas que eu mostrei, por exemplo, no caso das pontes supermoldadas. Você viu a altura da viga? Você viu a Sim. seção? Uhum. Gigante, né? Sim. Aí vale a pena levar em conta a consideração, mas não é obrigatório. Uhum. Mas isso por um fato de, sim, de economia de ferragem, Exato. um maior ganho de produtividade, vamos dizer assim. Porque você vai ter uma economia, né? É. De suprimento, você não vai gastar tanto com ferragem, você não vai gastar tanto com concreto, mas você vai ter uma área de espaçamento maior. Exato. Isso. Tá. Essa é a ideia. Beleza. Baseado no quê? No diagrama de esforço cortante. Você fez isostático, Priscila? Não fiz ainda. Eu caí direto em concreto 1, semestre passado, né? E as matérias que foram disponibilizadas para mim, que davam na minha grade, foram todas que você está dando esse semestre. Entendi. Na verdade, a estrutura e resistência, chegou a ver os diagramas, esse conceito? Resistência de materiais eu fiz na Uni. Fiz 3 vezes, né? Então, Você gostou da essa matéria? matéria nada. E eu você ainda aprendeu tenho o que diagrama de fazer. momento fletor, cortante? Professor, não lembro. Eu tenho que realmente relembrar. Mas resistência de materiais avançados eu não fiz ainda. Não é avançada. Você quer Não, mas resistência básica e principalmente a disciplina de isostática. não. Lá a gente não, Porque, tipo assim, não porque quando você faz o ressaltar, cálculo viu? de estrutura isostática, a turma do Paulo, eles fizeram isostática. Uhum. Quando você faz o cálculo de estrutura isostática, você vê e entende o cálculo das reações de apoio, o cálculo do traçado dos diagramas. E os diagramas servem exatamente para dimensionar, por exemplo, aqui em concreto. Sim. Então é mais um semestre que eu tenho que correr atrás por fora passado, que foi para passar. Mas Ok, foi, né? ok. É. Cada um com as suas diversões. Mas eu só vou voltar aqui e mostrar para você, só para você mostrar uma coisa aqui para você, Beleza. para te ajudar um pouquinho. Beleza. Obrigada. Eu vou pegar aqui, pesquisando aqui. Aqui, ó. Achei uns diagraminhas para te mostrar. Para você ter uma noção, né? Olha só. As forças sobre a estrutura, isso você sabe, né? Isso você pegou. Então, olha aqui. Eu tenho a carga distribuída, eu vou ter a força cortante e eu vou ter o momento fletor, tá? Eu estou simplificando. Aqui, ó, o momento fletor traçado. Aqui é carga distribuída, quilonewton por metro. Aqui uma força concentrada, outra força concentrada, e eu faço o traçado do meu diagrama. Aqui eu tenho momento aplicado no apoio, tá aqui, ó, 3. E aqui, se a gente for ver, é 4,5. Então, 4,5 vezes 2, sempre aquela ideia da alavanca, força vezes distância. Então, 4,5 vezes 2 dá 9, mas eu já tinha 3. Então, se eu pegar desse ponto, saindo do 3 e acrescentar 9, eu chego no 12. Para este ponto aqui, ele não está mostrando ali, mas tudo bem. Ele considerou o quê? Cortou a seção aqui, teoricamente é esse ponto aqui, tá? Ele considera essa força daqui, que está agindo, olha só, 4 vezes 4,5, então dá 18, né? Mas ele já tinha os 3 aqui que ele levou, 18, 21.
só que ele tem menos esse cara, que é 4 vezes 2 dá 8. Então, 21 menos 8, 13. É este ponto aqui. Aí ele acresceu 3. Não está aparecendo aqui, mas tem que ser 16. Chegou nesse ponto aqui, do máximo fletor. Aí ele vai calcular este trecho aqui. E eu posso vir daqui para cá, por comodidade. 5,5 vezes 2 deu 11. Agora eu tenho que calcular esse trecho parabólico, que é o da carga distribuída. Então eu vou pegar e analisar. Aqui é 3. Ah, o total é 2. Então esse pedaço aqui dá 1. Então eu tenho 3. O vetor vai estar bem no meio aqui. Então, a 2,5 eu tenho um vetor. Para calcular esse ponto, eu calcularia um ponto aqui, outro ponto aqui, depois esse ponto central para fazer uma parábola bonitinha. Eu posso vir direto aqui. Esse 6 que ele colocou em vermelho é o 3 vezes 2, que já deu 6 direto. E ele faz a determinação. Tá? Então, isso aqui, mesma coisa. Eu tenho a carga, ela me gerou aqui e aqui para cá. Eu quero um bonito, um desenho bonito, não um... Ó, esse aqui é bonito porque é clássico. Até vou abrir aqui. É bonito porque é clássico, mas ó, Pequenininho. é um Pessoal, então pouco... sempre vai ser uma carga, uma força e uma motor atuante sobre ela. Mas assim, vamos melhorar esse teu conceito. Já vamos melhorar. Eu vou te mostrar uma coisa que vai dar uma... Eu quero carga distribuída. Tá. Esse só tá com fletor, mas tudo bem. Só que ele não tá bonito. Esse tá bonito. Esse tá bonito. Ó, aí tá grandinho. Não tá tão grandinho, mas serve. Quebra o galho. Quer saber de uma coisa? Vou pegar aquele que eu achei bonito. Esse que eu achei bonito. Cadê? Esse aqui. Vou copiar. Vou levar para o software gráfico. Aqui, ó. Vamos jogar ele no Word. Vou dar um stick puxa nele. Eu tenho, evidentemente, vários modelos nas aulas de isostático e tudo mais. Vai pegar da internet o que fica mais na mão. Vamos entender isso aqui. Pensa o seguinte, eu não tenho essa situação de carga distribuída, eu tenho uma carga concentrada. O meu momento... Deixa eu fazer o seguinte. Atrás do texto. O meu momento, se for, ó, com carga concentrada. Eu acho que é interessante parar um pouquinho lá a aula e explicar esse conceito, porque eu acredito que alguns devam ter esquecido. Então, o meu momento, meu cortante, ele será exatamente assim. E o meu fletor vai ser assim. Não vou conseguir fazer outro. Tá difícil esse negócio, mas ele sai.
Tá aqui. Pronto. Então, se for esta carga vermelhinha aqui, eu vou ter isso e isso. Se for distribuída, é como está. Vamos entender o porquê? Eu tenho aqui um ponto. Um ponto. Então, aqui eu represento dessa forma, por quê? Porque ele vem constante até aqui, até chegar nesse ponto, onde ele faz a inversão. É isso que representa. Agora, se eu pegar um ponto, né? Se eu pegar um ponto aqui e fizer a integral, como assim, professor? Olha só. Eu tenho um ponto, que é o meu F ali, tá? Que é o vermelhinho. No cortante, se eu levar isto para... Se eu fizer a integral disso, eu vou ter um F vezes X. Vai ser o meu momento. Ou seja, uma reta. Agora, se eu tiver uma carga distribuída, concorda que, pensa, como é que, professor, carga concentrada distribuída? Carga concentrada, um pilar. Eu tenho uma viga e um pilar. A minha carga concentrada. Beleza. Agora imagine o seguinte, a laje chegando na viga. Ela se apoia em um único ponto, Priscila, ou ela se distribui ao longo? Ela se apoia ao longo de toda a viga? Se apoia ao longo de toda a viga. Então ela se distribui sobre a viga. Sobre a viga. E a carga da... E uma carga de alvenaria, ela faz como? Sobre a viga? É um único ponto? Não, ela também se distribui sobre a viga. Então, entendeu o conceito de distribuído e concentrado. Beleza. Uhum. Então, quando eu passo a distribuir, eu passo a ter o quê? Um FD no cortante. Uhum. Para minha distribuída, que é isso aqui, ó. Ela se distribui até aqui e até aqui. Beleza? E aí, se eu pegar esta viga e integrar, eu peguei aqui, ó, esta reta, e fizer a integração dela. Eu vou ter um f de x, ou o quê? Um f de x ao quadrado. Vai ser o meu momento. Ok? Então, por isto que o momento é uma parábola. Mas, professor, como assim integrar e tal, esse negócio? Não estou entendendo. Primeiro, não se finge de louco. Pensa comigo. O meu x ali é quem? A minha distância. Exato. Se eu tenho ele em função da distância, esse aqui está aqui, opa, para o cortante, é um ponto. É um ponto. Beleza. Quando eu distribuo por todo o x aqui, ou todo o d, eu tenho um momento. Ah, beleza. E aqui? Aqui eu não estou com um ponto, eu estou já distribuindo. Então, se eu estou distribuindo, aqui o meu cortante, o meu momento parabólico. Então, essa relação de integração é uma relação bem lógica do que, como é que funciona. Uhum. Então, aí este esforço é fletor, fletir a minha viga. A parte superior da minha viga está comprimida, a parte inferior tracionada. Beleza, barras longitudinais. Este aqui é o cortante, o cisalhamento. Mais ou menos o seguinte, imagine que você ficou muito nervosa, está estressada. Tô bem, professor. Esse negócio, pega o caderno de concreto lá, pegou, e não, vai puxar de um lado, continuando nele. Vai puxar de um lado e do outro. Vai forçar. Com a mão você puxa, outra você empurra. Você vai cisalhar, rasgar.
É isto que o esforço cortante faz. É isto que o gráfico representa. Ou seja, eu tenho como fazer redução do cortante? Sim, no meu apoio, onde ele vai ter menor solicitação. Então, eu posso fazer essa redução, essa consideração de redução. É o que a gente está vendo no dimensionamento. Então, basicamente, seria isso aí, para a gente entender o que é esse esforço cortante. Beleza, professor. Já deu uma clareada. Então, tá. Eu vou ser sincero, né? Você sabe que é uma das coisas que eu sempre faço e falo para todos. Sim, sempre é. O correto seria você ter feito primeiro Isostático. isostática para depois fazer concreto. Concreto. Agora você já está no Sim. depois continua. Mas isso seria, digamos assim, algo que iria Sensato, né, professor? Correto. e facilitaria a tua vida. Sim, eu falei que esse semestre eu comecei no primeiro dia de aula, né, professor? Eu não comecei lá depois de um mês. É. Eu pensei, ela não Então, vai. você achou que eu ia desistir, professor? Eu achei. Lá no começo, Persistente. Uhum. você fala, se E ela não ralei para chegar, porque eu ainda consegui. tiver força de vontade, fica pelo caminho. É, mas eu ralei, porque eu ainda fiz as coisas atrasadas, fiz o que eu tinha que fazer, dei um jeito de fazer as provas e ainda de fazer aquelas atividades ainda, né? Não, parabéns para você e continua que você está no bom caminho. Tô indo, né? Até quando Deus quiser. Tá osso. Tô trabalhando demais. Não, mas esquenta a cabeça, tem feriado, fim de semana, você dá conta. Agora já está no fim. Graças. Vamos lá. Dando continuidade, eu achei interessante dar essa explicada rápida de conceitos básicos de hidrostática para Priscila. Até os outros podem aproveitar para dar uma recordada rápida também. Mas para as pessoas, às vezes, ocorre uma desconexão. Quando eu dou aula de isostática, eu dei aula semestre retrasado de isostática, eu falei para os alunos, olha, aqui, tá vendo? A gente está calculando isso em detalhes, tudo certinho. Nós vamos usar lá na nossa disciplina de concreto. Ah, vou usar, dei os outros exemplos nas outras disciplinas, de madeira, metálica, onde você usa cada esforço, cada diagrama, o porquê da importância. E fica mais fácil o aluno gostar do que está estudando. Opa, isso aqui é difícil, isostática é difícil, é chato, mas fica tranquilo, não se preocupa, porque hiperestática é 5 vezes pior que isostática, tá? Então, é bem mais difícil de você conseguir entender. Então, eu não aconselho ninguém em sã consciência fazer hiperestática sem ter feito ISO. É buscar sofrimento. Mas tudo bem, cada um faz aquilo que gosta. Exemplo do que nós vimos de redução de apoio. Eu peguei, marquei, fiz aquela marcação colorida para a gente ver de onde saem os dados, de onde vem, como é que eles estão posicionados. Então, como exemplo, vamos calcular uma armadura de cisalhamento para as seguintes condições. Sem redução da força cortante e com a redução da força cortante, para quê? Fazer um comparativo. A viga possui 4 metros, é uma viga pequena, carga distribuída P50, a seção transversal é 20 por 40, com o D em 36. Quando ele diz que o D é 36, ele está querendo dizer que o somatório do cobrimento mais diâmetro da barra de estribo e mais meia barra longitudinal, considerando que ela só tem uma camada, dá 4 centímetros, né? Se eu tenho 40 e 36, 4 centímetros é o valor que nós chegamos. Ok.
E ele dá o FCK de 20 MPa e o aço CA 60. Modelo de cálculo 1, verificação do concreto. P vezes L. Sem grande mistério, P está aqui, 50, L está aqui, 40. Desculpa, 400 centímetros. Então, eu vou ter isso aqui dividido por 2, eu chego a 100K. 4 vezes 5, só que ele deixou só em quilonewton, então ele entrou com o 4 mesmo ali. 4 vezes 5, 200, dividido por 2, 100 quilonewton. Beleza. Aí, agora eu vou calcular a minha tensão cisalhante. Então, o meu máximo cortante vai ser 100, tá aqui, já foi calculado, vezes ele é VD, o máximo é o VD, né? Ou seja, é o cortante acrescido do meu coeficiente de segurança 1,4. Então, é 100 vezes 1,4, BW, tá aqui, tá dado, 20, e o 36 é o D que ele me deu. Eu chego a 0,194. Para FCK de 20 MPa, indo na tabela da página 26, ó, 0,355. Então, vamos lá na tabela 26, ó. Então, 20 está aqui, ele dá 0,55. Está na tabela, veio de graça. Tabela 1.3, a gente foi lá olhar. Então, como este valor que eu calculei é menor que este valor que a gente olhou na tabela, o concreto está verificado, ou seja, a biela comprimida não romperá. Caso este valor fosse superior a este, significa o quê? Nada demais. Redimensiona toda a sua seção. E aí pense no seguinte, você já tinha feito todo o cálculo das barras longitudinais. Perdeu. Por quê? Não adianta nada passar no cálculo da barra longitudinal e depois morrer no cisalhamento. Mas o lado bom da história é que, geralmente, quando você passa lá no cálculo quando você consegue passar lá no cálculo da longitudinal, provavelmente ela vai passar neste cálculo da minha barra transversal, ok? Então, o cálculo da armadura, eu vou entrar com esse 1,94 daqui, ó, da minha tensão máxima, da minha tensão máxima de cisalhamento, e ela tem que ser maior ou igual a 101. Tabela 1.5, página 30. Tá lá. 20 FCK tem que ser maior que 101. Vamos para 40. Então tem que ser maior. Está dito aqui. Eu já me disse. Beleza. Então eu fiz o cálculo. 1,19 é maior que 1,10. Beleza. Entro com a fórmula. Área de aço, coeficiente ρ, vezes BW. Então, eu quero quem? Área de aço. BW, eu tenho. Aqui é o 20. Quem que eu não tenho? O ρ. Então, eu vou calcular ρ. Tá? Então, o ρ vai considerar o TW, que eu tenho, e vai considerar quem? O T, o tal CO. Vamos na página 29. Tal CO. Para um FCK de 20, está aqui. 0,0663. Então, pegando aqui o valor, 003 da tabela, 1.4, página, eu preferi marcar pela página 29, que eu acho que fica mais interessante. Eu venho aqui em cima, digito e vai direto na tabelinha lá. Então, ele entra com os dados, ó. O 0,19 aqui do TW, o 0,6 dos TCO, dividido por 39, é igual a 0,37. Portanto, é maior que o mínimo.
certo? Se ele é maior que o mínimo, eu posso pôr ele na tabela. Professor, ele é menor que o mínimo. Adivinha o que você faz? Você adota o mínimo, calcula. E aí você chegou em 6,54 centímetros quadrados por metro. Então, para as áreas de estribo, eu pego essa área calculada aqui e divido por 2, né? Estribo simples de 2 ramos. Eu chego nesta área, aí eu vejo a equivalência de aço. Então, eu vou ter 8 milímetros a cada 15. Tem na tabela lá também, que a gente já viu em aula passada. Então, como o TW dividido pelo TW2, está aqui, que a gente entrou na tabela da página 26, deu 0,55, ele é menor que o 0,07, então aí eu vou calcular aqui o espaçamento máximo, é 0,06 por D na 0,36. Isso a gente viu na aula passada, aquela regra para qual deles usar. Deu 22, está ok. Agora a gente vai para o modelo 1 com redução do cortante no apoio. Ok? Então, nós vamos considerar a redução do esforço cortante no apoio. Considere que o comprimento do apoio no sentido longitudinal da viga C é igual a 20. Tá? Então, ele está pegando esse C aqui, ó. Vou ampliar. Este C é igual a 20. Ah, ok. É aquele C que ele está se referindo. Tá. Então, verificação. Mesma coisa lá de cima, o PL por 2. Chego no cálculo. E agora eu entro na fórmula da redução, onde eu tenho o P, o C considerado e o D, que é o 36. Ó. O P, 50. P, 50. E aí eu tenho o C, 20. E tenho o D, 36. Está aqui. Só que repare o seguinte. 20 centímetros. Nesta fórmula, eu entro ele com 0,2. Nesta outra, esse 36, ó, vira 0,36. Porque em metro, eu chego a 86. Então, meu esforço, que era 100, passou a ser 86. Então, eu venho e calculo o TW, mesmo processo, estou repetindo, vezes o coeficiente de segurança, BW por D, chego em 1,94, calculo aqui embaixo o reduzido, chego a 1,16, né? Total compreensão lógica. Aqui era 100, reduziu para 86, aqui ele vai dar uma reduzida proporcional. Beleza. Entro na tabela, o 20, exatamente o mesmo valor aqui, não teria por que ser diferente, mesma tabela, tá? Então, faço novamente a mesma verificação, né? Então, como o 0,19 ele não iria romper, beleza, vamos fazer o cálculo da armadura, né? Então, ele não vai romper para esse aqui. O que, que ele quer dizer? Por que ele não colocou, professor, este cara no lugar deste? Porque ele quis dizer o seguinte, filho, ó, vamos pela lógica, eu calculei para o 0,19, que é maior que 0,16, e ele não rompeu. Então, eu não vou calcular para o 0,16. Por quê? Porque se não rompeu com 0,19, não vai romper com 16. Essa é a lógica. Então, ou seja, eu não precisaria dessa verificação, uma vez que já foi feita para o 0,19. Esta parte toda aqui poderia ser eliminada, tá? Você já verificou? Para cá? Para que você vai verificar de novo? Faz o cálculo da armadura, usando 0,16, evidentemente, vai e calcula novamente, mesmo processo, calcula o Rho. Tá? Aí esse 0,1, da onde veio? Veio daqui, ó. Calma lá. Aqui, ó. Da página 30, tabela 1.5. Foi daqui que ele veio. Ok. Aí o que acontece? Calculei a armadura. 0,16, usando 0,16 ali,
né? O 0,1 que a gente já viu. Se ele passou para 19, vai passar para esse? Vai ser maior que esse, né? Então, o ρ BW. BW continua sendo o mesmo, eu só vou calcular o ρ que modificou, né? O ρ entrou agora esse aqui já era aquele da tabela. Ó. Esse aqui, ó, o 00, o 06, 006, cadê você? Aqui ele, e aqui, ó, tabela da página 29, ou seja, não precisa, ele não precisaria demonstrar de onde veio esse cara, porque ele já foi usado anteriormente. Eu chego a 0,25, que é maior que o mínimo, que é 0,9. Portanto, eu faço o cálculo, a minha área passou a ser 5,10, e aí eu faço a distribuição dos estribos e chego em 8 milímetros a cada 19. Ele estava com 8 milímetros a cada 15 centímetros, ele reduziu 8 milímetros a cada 19 centímetros, tá? Faço esta verificação. Se ela já tinha passado por... aqui ele está trazendo novamente essa verificação, só que detalhe, nós estamos trabalhando agora com quem? Não é com este aí, e sim com a seção reduzida, certo? Então, aqui eu entraria com a seção reduzida e não esse aqui, tá? Olha lá, o TW head é esse aqui, que eu estou calculando em função de quem? Da armadura reduzida. Então, E o 0,47, Jefferson. 0,47, eu verifiquei. Passa, que passaria também. O que ele quis dizer é o seguinte, ó, isso que ele faz a mesma coisa que ele fez aqui. Ele quer dizer o seguinte, olha, passou para esse aqui, eu não vou calcular para o 0,47, entendeu? Eu, na minha opinião, humilde opinião, ele deveria ter colocado os valores e calculado 0,47, assim como ele deveria aqui ter feito a mesma coisa. Colocado este cara comparado com esse aqui. Não dizer que, ó, se já passou, não precisa calcular. Tudo bem. Se passou esse, vai passar o outro, mas ele deveria ter colocado por efeito didático. Então, para esse espaçamento de 22 centímetros, ele vai ter lá o 8 milímetros a cada 19. Fechou, calculado e feita a redução. Como assim redução? Oi? Pelo que eu vi, essa viga aí que ele vai dar no exemplo, ela é uma viga, assim, comum, né? Comum. E já dá uma reduzida, né? Exato. Só que ele colocou uma carga excedente nela, né? Aham. Entendeu? Entendi. Aonde está a graça, que aquela carga, lembra que eu falei? Tem que ver, vai passar na... Porque aquele carregamento ali, acho pouco provável que ela passasse nas barras longitudinais, entendeu? Ah, tá. Então ele teria que redimensionar a seção para uma seção maior. Ao fazer a seção maior, você não teria o efeito da redução. Evidentemente, ele fez de forma didática e proposital para explicar o efeito da redução. Entendi. Então, ele jogou uma carga muito acima do que seria essa carga da viga, né, para poder fazer essa simulação. Então, essa foi o que ele fez. Ele jogou a carga... De qualquer maneira, na prática mesmo, né? Para uma viga dessa seção aí, numa condição normal, então não caía tanto, né? Não, porque o que aconteceria? A carga seria algo em torno de 5 a 10 vezes menor do que a carga que ele lançou. Ah, sim. Então, ao invés de dar 100, vamos fazer a conta aqui, que a gente viu que a redução é proporcional, certo? É 4 metros por 50. Ah, tá. Então, a minha carga não é 50, a minha carga é 10.
Então, seria 10 vezes 4, 40, 2 divide 20. Aqui eu teria uma carga de 20, tá? 20 dividido pela base por altura. Então, eu chegaria em 0,027. Ah, beleza. Mas essa carga de 20 aqui, com a redução, olha lá, que ele aplicou, vamos pegar aqui. Quanto é que daria? Então, eu tenho 20, e aí eu tenho que calcular a redução. Então, a carga que é 50 passou a ser 10. E aí eu tenho ponto 2 mais ponto 36 vezes 2 divide. Então, eu estou reduzindo 2,8. Então, eu teria uma carga de 20 e uma carga de 17,2. Então, como eu estou com cargas bem mais baixas, eu vou ter esses números muito próximos. Então, essa redução aqui, por exemplo, lá deu 15. Aqui não daria 19. Aqui daria, por exemplo, 15,3, 15,5. Entendeu? Então, Entendi. Aí não valeria a redução. Evidentemente, Aí não ia representar nada, né? Exatamente. Porque você não faz estribo de, olha, viu? Você distribui estribo a cada 15. Ponto 3 é o erro do cara, do armador. Do armador, Tá exatamente. Ele não vai marcar ponto 3 na trena, nem matando. Bom, ponto 3 já é o risco de giz que ele faz ali para posicionar a armadura, né? Então, é por isso que não se é usado. E se fosse algo assim vantajoso de 15 para 19 ali, pô, o senhor é grande, valeria a pena. Todo mundo usaria a redução. Né? Então, mas ele fez de forma didática. Então, para a utilização da distribuição dos estribos ao longo do vão livre da viga, é necessário definir o diagrama de cisalhamento de cálculo e determinar a força cortante mínima e máxima. A armadura transversal calculada para os apoios deve continuar até a posição de força mínima. Tá? Então, ou seja, ele só vai posicionar a redução naquele trecho. Então, digamos que ele ainda... Vamos pensar assim, na teoria, tá? Ele está com os cálculos corretos aqui de carregamento, só nesse trecho aqui, que é, D por meio D aqui, 2D, minha viga de 40, 80 centímetros aqui. Então, eu só teria redução de 15 para 19, aumentando esse espaçamento, somente naquele trechinho pequeno. Então, ou seja, quantos estribos dariam, mesmo assim, se fosse feito? Aí no centro da viga, então, você tem que manter o... Mantém o 15. O 15. É só naquela distância ali que você pode pôr 19. Só no apoio. Entendi. Então, assim, pensa também... Vamos pensar que essa redução fosse efetiva. Que realmente ele conseguisse 4 centímetros, que é um ganho considerável. Mas seria num trecho de 80 centímetros. Ele estaria economizando o estribo. E qual a probabilidade dele confundir a cabeça do armador? Gigante. Porque, você pega e você mede. Quando chegar a 15 centímetros do final da viga, você passa para 19. Entendeu? E aí tem um outro detalhe, que é muito comum fazerem. O pessoal vai armar vigas, e as vigas têm um espaçamento geralmente padronizado, 2 vigas iguais, de 4 centímetros. O cara vai lá, joga na bancada para armar uma viga, a barra inteira, os 12 metros, e depois ele corta ela, deu 12, ela arma ela inteira, corta. Vai montando tudo de uma vez só. Aí você começa a montar ali, mudar, estribo, complicou. Né? E ele vai lá, pega, posiciona, corta, opa, faz de conta que é 4 barras
de aço em cada viga. Ele vai montar 2 iguais. Mas você às vezes tem 5, 6 iguais. Então ele está com as 8 bases, montou ali, ó, vai montando aqui. O auxiliar vai montando. Está marcado ali e tal. Ou seja, é só para dar confusão. Não é uma coisa assim considerável. Vale a pena, aquilo que eu falei, quando você tem uma altura bastante grande. Eu tenho lá uma viga de 1,5. Você vai ter uma redução de 3 metros. Opa, 3 metros já dá conversa. Até porque os estribos daquelas vigas que eu mostrei das pontes não serão estribos simples, né? É estribo bem pesado. E outro detalhe, por uma viga de 4 metros, jamais você armaria um estribo de 8 milímetros, o que prova o excesso de carga da viga. Então, outras prescrições da norma. O ângulo dos estribos ele tem que ficar entre 45 e 90 graus. Na prática, a gente sabe que adota-se o 90 graus. Né? A armadura transversal pode ser constituída por estribos fechados e a longitudinal por estribos e barras dobradas. Na verdade, a longitudinal vai ser por barras e os estribos serão fechados. Esse é o padrão. Tá? Então, a gente pode ainda usar estribo simples, que é o mais comum, e a gente pode usar estribo duplo de 2 formas. Não é comum este tipo de estribo. É um estribo para vigas especiais. A gente não está falando uma viga 4x4 aí, de 4 de vão livre, 8, 10 de vão livre. A gente está falando, por exemplo, de uma estrutura pesada mesmo, que foi feita de concreto lá na cidade administrativa, né? É cidade administrativa? Sim, é cidade administrativa. Então, lá você tem estruturas com a condizência da utilização desse estribo duplo, tá? Mas ele traz de forma errada? Não, porque ele traz conhecimento geral de concreto. Então, para estribos de 4 ramos, a área de aço é multiplicada por 2. Lógico. Aqui eu tenho a área de aço de 1. Se eu tiver 2, eu vou multiplicar por 2. E ele traz a formulazinha da área de aço, mas que nem era necessário, né? Que é a área da circunferência πr ao quadrado. Aqui o D é o diâmetro, né? Mas se você entrar com R ao quadrado, você elimina esse cara aqui. Então, o espaçamento usado para determinar o número de ramos verticais deveria ser especificados para cada estribo. Verdade. Aquela notação que a gente viu aqui, vale a pena voltar. C para 19, cada uma das vigas você tem esta marcação. Você traz lá, para cada uma das vigas, você traz a distribuição. Vai ser a cada 15, a cada 20, a cada 16, a cada 18. Então, cada viga traz uma especificação de armação. Então, é bem interessante. E outra coisa, comum em projetos, padronização. Como assim? Assim como você vai tentar padronizar a altura das vigas, caso você tenha necessidade de ter vigas, numa garagem, tem vigas secundárias, eu vou ter vigas primárias, vigas maiores, menores, mas mesmo assim, as maiores eu vou tentar deixar numa altura meio padrão. As menores, também numa altura meio padrão. Por quê? Porque aí o meu estribo está padronizado. A minha viga, conforme a necessidade, eu vou mudar o espaçamento a cada 15, a cada 20, a cada 16. Mas eu, mantendo aquela área de seção de estribo, me permite produção. Então eu pego lá, eu tenho, olha, 5 milímetros, está chovendo, está um dia meio ruim. O que nós vamos fazer? Não dá para montar lá as vigas, porque daí precisa de mais espaço, mas dá para fazer estribo. Põe o povo para fazer estribo. Tá?
põe o povo para fazer estribo. Por quê? Porque uma viga, vamos lá, vamos pegar essa viga. Ele falou que tinha uma viga de 400 a cada 15. 15 de espaçamento. Então, se eu pegar 100 e dividir por 15, dá 6,6, 7 estribos. Então, são 7 estribos, 4 metros que tem a minha viga, ela vai levar 28 estribos. Imagina que eu tenho lá 30, 40 vigas. Então, eu vou ter 500 e alguma coisa de estribo. Se eles estiverem padronizados, professor, mas o espaçamento? Não, cada viga tem o seu. Mas você tem lá 500 e poucos estribos produzidos, prontinho. Aí você chega, primeiro estribo, primeira viga, aqui vai a cada 15. Beleza, e essa? A cada 18. E essa? A cada 14, a cada 12. Ou seja, mas você já tem os estribos todos prontos. Você vai posicionar e fazer a distribuição conforme daí a marcação. Então, isso te dá ganho de produção. Assim como tentar padronizar as alturas e a quantidade de aço. Né? Como assim? É complicado você trabalhar com 3, 4 tipos de bitola e tudo quebrado na viga. Você vai dificultar a vida do armador e vai pedir para que dê coisa errada. Então, a partir do momento que você pega aquela viga e começa você a trabalhar reduzindo a quantidade de aço ali, ao invés de usar 3 barras de 8, nesse outro trechinho eu uso um pedaço pequeno ali, mais outro pedaço, mas coloco 2 barras de 10, zerou, você tem a viga perfeitinha, fácil de montar. Mas isso aumentou um pouco o custo de aço. É verdade. Mas aumentar um pouco o custo de aço e reduzir muito o custo de mão de obra é vantajoso. Então, são contas a serem feitas, tá? São todas contas a serem feitas, a serem analisadas na tomada de decisão. Ok? Então, o número de ramos de estribo deverá ser dimensionado em função do espaçamento transversal máximo entre os sucessivos estribos. E ele traz aqui a regra para a gente fazer. Quando eu R, quando eu estou fazendo essa redução, daí ele traz ali, A igual a D se o diâmetro for menor que 800. A igual a 0,6 vezes D se for 350. Tá? Então, aquele espaçamento, mesma coisa. Então, nas vigas comumente utilizadas nas construções civis, o estribo utilizado geralmente é de 2 ramos. Aqui ele falou de ele, não ela, né, porque é a autora, mas aqui é meio questionável. Comumente, não é tão comum você encontrar armada assim, tá? Em vigas largas, com larguras maiores que 40 centímetros, utilizamos estribos com mais de 2 ramos verticais. Bom, aí sim. Comumente, em vigas maiores que 40, aí você pode ter, tá? Aí sim. Agora, em vigas até 40, pouco provável que vão utilizar o estribo duplo. Pouco provável. Pensa, esse estribo duplo, ele não está só na ponta, ele está ao longo de toda a viga. E aí imagina o seguinte, esse estribo desta forma facilita ou dificulta a concretagem? É óbvio que ele vai dificultar. Você vai ter um empecilho no meio da viga, um dificultador no meio da viga na hora de fazer a concretagem. Tá? Então é uma consideração bastante importante a ser feita para evitar dor de cabeça. Ancoragem. A ancoragem dos estribos deve necessariamente ser
garantida por meio de ganchos ou barras longitudinais soldadas. Na prática, quando que é a barra, a ancoragem é feita soldada? Quando você está fazendo treliças pré-moldadas, etc. Em obra, você só vai fazer ela garantida por gancho. Como assim? Este gancho aqui. Na verdade, o estribo, vou pegar o Word aqui. Na verdade, o estribo, dá para apagar esse estribo. Tá aqui. Vamos dar uma cara de estribo para ele. Ó, tá com bem cara de estribo. Beleza, ó, com cara de estribo. Esta ancoragem que ele se refere tá aqui. É isso aqui. Então, na verdade, esta barra vem aqui e dobra aqui. E esta barra aqui, ó, vem aqui e dobra aqui. Então, essa é a ancoragem que ele refere-se ao estribo. Professor, mas eu não vejo isso muito bem, porque isso aqui, na verdade, na prática, fica assim, ó. Tá? Vamos olhar, vamos ver se a gente consegue dar uma olhada. É uma coisa um pouco mais difícil, mas vamos dar uma olhada. Olha só. Olha aqui, ó. Vem aqui e esse outro veio aqui. Ver se a gente acha um. Ó, esses de obra é mais fácil de ver, ó. Tá vendo, ó? Veio aqui e veio aqui, ó. Ó. Aqui. É isso aqui. Então, a ancoragem é feita desta forma. Esta é a ancoragem dos estribos. Não é feita assim. Aqui é o que ele sugere que seja daí soldado. Aí você chega e faz a solda. Na prática, em obra, o pessoal não vai fazer soldado, tá? Não vai fazer soldado. A pessoa na obra usa mais só virado, né? Exatamente. Esse soldado já é um pouco mais complicado, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, dá pra ver, ó. Ó. A pontinha lá e a outra pontinha por baixo, ó. Ó, ele se jogou, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Isso é mais tranquilo de ver. Mas esse soldado já é uma coisa mais, uma excepcionalidade. É muito mais uma excepcionalidade do que algo cotidiano. Então, na dobra deles, tá feito aqui, tá? Então, se você for fazer assim, você assim e tal, você vai fazer assim, tá? Então, você vai considerar 10 vezes o diâmetro do estribo, que vai ter que ser maior ou igual a 7 centímetros. Então, você vai jogar 7 centímetros em cada um deles e tchau. Emendas. As emendas por transpar são permitidas quando os estribos forem constituídos por telas. Tá? Então, ele está pensando assim, pensa um estribo para ter que fazer uma emenda no estribo, tipo de estribo que é. Seria o quê? De uma parede estrutural. Aí eu vou ter um estribo dessa forma. Ou melhor, viga a parede. Hã? Você tirou a tela? Sim, porque eu estou pesquisando aqui, ó, Ah, para tá. mostrar para vocês a viga à parede.
Aí entra a questão da emenda dos estribos, tá? Porque a gente falando tô falando de estribo. O senhor agora complicou a minha cabeça. Olha aqui, ó. Tá vendo? Os estribos? Naviga a parede. Ah, bom. Então não é um estribo, é um estribão. Aí dá para fazer emenda no estribão? Dá para fazer. Aqui não vai ter mais nada. Esse aqui é o melhor exemplo. Ó. Aí a gente está falando de ter emenda, né? Mas são particularidades. Ele traz tudo da norma. Ele não, ela traz tudo da norma. Para a armadura transversal, os normalmente utilizados são 5 e 63. Em vigas mais pesadas, também encontramos o de 8. De quanto que era o do exercício? Esse era 8. Exatamente, ó. E lembra que eu falei que era uma viga pesada? Que era uma viga com que ele exagerou a mão do carregamento para poder demonstrar o cálculo? Sim. Aí, ó. Aí ele faz a explicação. Então, os espaçamentos das armaduras transversais não devem ser menos do que 6 e 7 centímetros, para não danificar a penetração do concreto e do vibrador de agulha. Vibrador de agulha, vocês lembram? Vamos mostrar aqui. Vibrador normal, não, professor? Exatamente. Um vibrador normal. Mas por que ele falou o vibrador de agulha? Porque eu tenho, por exemplo, em se tratando de concreto armado, eu poderia estar falando de que outro tipo de vibrador? Ó, esse é o vibrador de concreto, vibrador agulha. Sim, Mas eu normal. poderia ter vibrador de concreto mesa, que na verdade não é. Aí eu chamo de mesa vibratória. Vibratória. Mesa vibratória. Olha aqui, ó, mesa vibratória. Mas a mesa você vai usar mais para outros tipos de finalidade, né? Ou um Exato. tipo Ou de seja, treinamento, uma menor do que diretamente numa aula de concretagem. exato. Então, trocando em miúdos, é dispensável o vibrador agulha. Então, pessoal, a gente chegou já no. Falta um minuto para o intervalo. Dúvidas, perguntas? Estamos indo, né, professor? Na roda de vela você vai falar da parcial. Após o intervalo, eu mostro a parcial, explico para vocês tudo certinho, para a gente fazer a nossa parcial. Aguardamos. Ficou claro o conteúdo até aqui? Sim. Então, Muito. beleza. Maravilha. Voltamos então daqui 15 minutos. Bom. Hello.
Bom, pessoal, voltando à nossa aula, como vocês já sabem, teremos agora a parcial, certo? Então, o que é a nossa parcial? Quais os carregamentos... Opa, desculpa porque eu abri a parcial de concreto 1. Concreto 2 está aqui. Aqui é 1,2. Faltou 1,2 aqui. Já está corrigido. Está aqui. Concreto 2. Explique a relação entre o esforço cortante e os estribos. Então, o esforço cortante e os estribos. Caso seja mal dimensionado os estribos, como deve se apresentar as fissuras nas vigas? Então, aqui vocês vão ter que dar uma pesquisadinha, mas essa primeira parte, na explicação lá para Priscila sobre os esforços, ficou claro, né? E essa aqui, como é que vai ser esses esforços, essas fissuras na viga, quando você tem problema de cortante? Então, esforço cortante no concreto. Imagens. Aqui ele vai trazer para vocês. E aqui vocês vão poder dar uma olhadinha. Pesquisando. Cisalhamento em vigas. Não vou falar mais. Senão eu entrego para vocês de bandeja. Dúvidas sobre a parcial? Não, ela já tá. Você já colocou ela lá, professor? Ou você vai mandá-la aqui para nós? Não, ela já está no portal. E agora o que eu vou fazer é colocar aqui no Seção 1.1, seção 1. Tá na 1.1 e eu estou colocando no chat agora, ó. Tá. Como eu faço com as outras turmas. Aí, ó. No chat. E grupo, a gente tem grupo? Tem. Temos. Temos? A resposta pode ser em PDF ou tem que ser escrita? Aqui, tá. Não, pode ser escrita, se quiser, em PDF, para ilustrar. Mas não é nada muito chique, complexo, não, tá? Então, eu falo escrita à mão ou fazer um arquivo no Word, pôr em PDF e anexar. Nós temos o grupo Concreto 2. Pessoal, não consegui entrar nesse link que o senhor mandou agora, não. Tá, vou pegar novamente o link, embora eu peguei o encurtador direto lá, tá? Uhum. Eu peguei encurtador direto. Vou pegar nova. Ó, vou pegar outro. Tô pegando outro encurtador. Tá. Aqui. Você mandou no grupo do WhatsApp? Vou mandar no grupo do WhatsApp também. Calma, meu povo, calma. Todo mundo tá ansioso. E tem que fazer. Aí, ó, agora hoje? foi. Agora chegou. Tem que fazer hoje? Até às 23h59. Você sabe a história da Cinderela? Meia-noite você virar. A carruagem vira abóbora. Virar abóbora. Se não, a nota da gente vai virar abóbora. Se não Exatamente. Vira abóbora a nota de vocês. É bem tranquilo para fazer, por isso que eu deixei esse tempo da aula, estou deixando um tempo da aula aí, essa meia hora aí, que
é o que vocês vão gastar para fazer, pessoal. Tá? Eu programei a parcial mais ou menos dentro desse conceito. Uma coisa bem tranquila e fácil. A parcial 2 já... Vai ser no sentido daquela outra, cheia de cálculos. Exatamente, mas Não vai fala as valer... verdades. Não, mas ela vai também valer para a prova. Questão de prova, lembra? Ô Jefferson, Sim. Oi? eu estava vendo aí nesse arquivo que você estava apresentando aí na aula, você colocou os balãozinhos, né, explicando cada coisa, em qual página que está. Aham. Esse arquivo aí da aula, ele fica lá no Ava? Na verdade, não, porque esse é o livro, eu só fiz a marcação, né? Porque eu acho que do jeito que você marcou facilita para a gente, igual tal coisa tá na página tal. O livro, você fala, essa versão do livro. É, Não, beleza. Então, vamos fazer o seguinte: quando a gente for para a parcial 2, que vai ser os cálculos, e eu vou liberar antes da prova, bem antes da prova, aí eu faço o seguinte: eu posto o livro para vocês lá, eu faço, eu imprimo tipo, a gente está na 1.3, a gente vai fechar a 2.3. Eu imprimo da 1.3 até a 2.3 e coloco lá no AVA para vocês. tá Tá salvo com com as todas essas observações, né? anotações. Tá tudo salvo. E na aula gravada e a aula gravada eu estou disponibilizando também. Tá. Então, É as porque- duas primeiras aulas já estão gravadas e aí a gente tem essa aula gravada também. beleza. Mas estão conseguindo acompanhar o conteúdo, as explicações? Como é que está? Tá dando para acompanhar sim. Tá bacaninha. Então, beleza. Então tá jóia, pessoal. Façam lá o exercício, não é difícil, não é complicado. E eu espero vocês na próxima aula. Semana que vem, deixa eu ver. A gente não tem aula nem segunda nem terça. Não tem, não? Não tem, Não. porque é 7 de setembro, né? Aí emendou a segunda, né, professor? Juntou tudo. Junto tudo e misturado. Isso aí. Tá bom. Eu Beleza. vou sair do grupo da sala aqui, então. Vou. Podem sair. Então, boa noite, gente. Boa Boa noite. noite, pessoal. Boa Valeu, gente. Até noite. mais. Tchau. Tchau.